Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro amigo com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que conforta, porque eleva. Dá-nos condições de alcançar também aqueles nossos irmãos que, ainda jungidos aos interesses imediatos do aqui e agora, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do teu Evangelho de luz. Sê conosco, sublime amigo, agora e sempre. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Obrigados pela firmeza que nos proporciona no áudio e na sonoplastia do programa. A equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, produziu, dirige pela Rádio Franca do Imperador e leva aos seus receptores Sementeira Cristã. E já os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 470, a pergunta: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E se cumprem uma missão, onde estaria a sua responsabilidade? A resposta: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, haverá de suportar-lhe as consequências. Está nas leis divinas que o espírito, por força do princípio do livre-arbítrio, pode fazer o mal, o que serve para provar a sua vítima. Mas Deus não ordena a ninguém fazer o mal, e está no agente passivo, isto é, naquele que seria a sua vítima, evitá-lo. Ótimo, Nara, porque, em razão desta resposta, se nos impõe a necessidade de explicar como fazer para evitar que um espírito mau faça mal a outro espírito ou a uma pessoa. O que não é difícil, Eurípides. É verdade que não é difícil. A dificuldade, na verdade, está muitas vezes na ausência de nossa disposição de nos elevarmos de faixa vibratória. Se somos atingidos pela maldade espiritual, é porque estamos na faixa dos espíritos inferiores. Então, é conclusivo que a solução está na nossa transformação moral. Perdoemos. Façamos o bem desinteressado, quer dizer, façamos caridade. Tenhamos fé inabalável, que é aquela que se consegue através do esclarecimento. Em outras palavras, estudemos as leis da natureza, que são as leis de Deus, e tudo estará resolvido, porque mantido nessas condições, o nosso mundo íntimo jamais permitirá acesso a espíritos maus. Então é assim que se cura a obsessão, Nara? Com certeza, Eurípides. É por isso que podemos dizer com segurança que só é obsidiado quem quer. Então, falando de caridade, de perdão, aí tem que perdoar até o obsessor? Especialmente o obsessor,
que, muito além da necessidade de ser perdoado, tem de receber de sua vítima ou de quantos lhe digam respeito a luz do entendimento, do esclarecimento, através do Evangelho de Jesus. Mas, nessas considerações, há que acrescentar também uma possibilidade, a de que aquele que se diz vítima pode ser o algoz. E é comum, no diálogo com o espírito obsessor, descobrir-se que quem se dizia vítima era, na verdade, o culpado. Aquele que, lá na vida anterior, desencadeou grave ofensa fazendo um inimigo. Mas, de qualquer forma, Eurípides, um e outro têm que ser esclarecidos. Sim. E é por isso, Nara, que a doutrina espírita resolve problemas obsessivos a partir do esclarecimento, com amor, a ambas as partes, ofensor e ofendido, quer dizer, ao espírito e ao encarnado. E veja que, para alegria nossa, em muitos casos, aqueles que eram inimigos terríveis, a ponto de causar sérios problemas até de saúde física, acabam tornando-se amigos, passando a atuarem juntos no campo da caridade. Muito bem, aprendido isso, vamos agora avisar a nossa prezada ouvinte Rita de Cássia, residente em Ituverava, que sua pergunta terá resposta hoje. Ela perguntou à equipe do Idefran: o Espiritismo diz que não nos convém lembrar do nosso passado. Mas isso não nos impede de aproveitarmos a reencarnação para corrigirmos nossos defeitos? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Rita de Cássia, que a resposta virá no final deste programa. Um breve intervalo no assunto de que tratamos para o momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, na interpretação de Adilson Godoy, Atitude. Tomei atitude agora na vida, afasto de mim um amor assim, amores iguais ao teu, oh Margarida, são doces só no começo, amargo é o fim. Tomei atitude agora na vida, afasto de mim um amor assim, amores iguais ao teu, oh Margarida, são doces só no começo, amargo ao fim. Eu não quero infringir as leis de Deus, sai dos caminhos meus. O mal que o homem pratica, meu bem, a lei cobra na terra ou no além. Oh, tomei atitude agora na vida, afasto de mim um amor assim, amores iguais ao teu, oh Margarida, são doces só no começo, amargo ao fim. Amor pra mim tem que ser fiel, luz que nos manda o céu, que vale um momento só bem feliz, pra depois eu chorar o que fiz. Tomei atitude agora na vida, afasto de mim um amor assim, amores iguais ao teu, oh Margarida, são doces só no começo, amargo ao fim. São doces só no começo, amargo ao fim. São doces só no começo, amargo ao fim. Ainda sobre o assunto de que falávamos anteriormente, há algumas observações muito importantes a serem consideradas, posto que seriam a chave para a solução dos grandes problemas humanos e espirituais. Entre outros objetivos doutrinários e na condição de doutrina que se assenta sobre as leis da natureza, que são as leis de Deus, o Espiritismo observa a necessidade de conduzir a alma à luz dos princípios universais que lhe regem a relação com o todo.
O Espiritismo, para cumprimento da tarefa evolutiva, disseminadora da luz do conhecimento no quanto pode, ocupa-se de divulgar a sua doutrina de espiritualidade. Isso nos leva a nos lembrarmos do que disse Jesus: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, que se coloque a luz sobre o móvel para que ela possa clarear. No capítulo 5, versículo 15 do Evangelho de Mateus, sobre a questão da divulgação do seu Evangelho, vemos o que disse o Mestre com tanta clareza. Não se acende uma luz e a coloca debaixo de um móvel, mas em cima dele, para que ela se difunda a quantos estiverem ao seu alcance. E o excelso pastor disse ainda que não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, uma luz, a esconda e que a impede de clarear. Devemos entender isso como uma advertência, no sentido de que aquele que sabe apenas o A, que o ensine a quem não sabe nada. Quem sabe muito, que ensine a quem sabe menos. E assim por diante, sempre no sentido de fazer a luz verdadeira, isto é, a claridade da consciência, do progresso moral e que conduz à verdadeira felicidade. Voltemos ao Evangelho de São Mateus para lembrar que os discípulos de Jesus, se aproximando, disseram: por que lhes faleis por parábolas? E ele respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer as leis de Deus, mas para eles ainda não foi dado expor todos os mistérios do céu. A doutrina dos Espíritos vem lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não o lança inconsideradamente. Os espíritos instrutores da codificação do Espiritismo procedem nas suas instruções com admirável prudência, mas não nos requerem que avancemos no desenvolvimento da nossa inteligência, ou melhor, mas nos requerem que avancemos no desenvolvimento de nossa inteligência, tanto quanto do nível da nossa moralidade. Não foi senão gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. As outras partes serão reveladas progressivamente. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível ao nosso entendimento o quanto foi. Mas é aos poucos que a humanidade vai entendendo e compreendendo as leis de Deus, que Jesus tanto se empenhou que conhecêssemos. À medida que ampliamos o nosso mérito por esforço próprio, elevando o nosso nível de moralidade e a capacidade intelectual, vamos descortinando a verdade única e eterna. Se os espíritos ainda não dizem tudo de maneira ostensiva, não é porque, na doutrina espírita, haja mistérios reservados a privilegiados, nem que pretenda colocar a candeia debaixo do móvel, mas porque cada coisa deve vir ao seu tempo. Os espíritos reveladores deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos deixam o tempo necessário para lhes preparar a aceitação. E agora, meus ouvintes, decorridos mais de 2000 anos, a dinâmica evolutiva se encarregou de elevar-nos, se não o nível de moralidade, a capacidade intelectual. É preciso, porquanto, que façamos esforço no sentido de que também a moralidade avance e tenhamos condições de receber novas e conformadoras revelações. Continuando com a resposta, Jesus disse ainda: eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutais com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. Eles fecharam seus olhos de medo, de que seus olhos não vejam
que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. Mas, segundo ele mesmo havia prometido, eis que surge o Espírito Consolador, a doutrina dos Espíritos, a via natural por onde fluiriam os ensinamentos do Mestre Celeste. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ensinando o que houvera sido dito pelo Mestre Sublime quanto à recomendação dele de não se colocar a candeia debaixo do móvel, esclarece que admira-se de ouvir Jesus dizer tudo isso por parábolas, sob o véu da alegoria, dificultando a compreensão por todos. Mas repetimos quando Jesus dizia aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. É de tal explicação que nos vem o convencimento de que Deus não guarda mistérios, segredos, mas espera que todos nos tornemos, por esforço próprio, suficientemente esclarecidos para saber tudo quanto compõe o universo infinito. Sim, e que tivéssemos disposição e vontade de bem entender. Se Jesus disse também aos seus apóstolos para não irem pregar entre os pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam, pela lei de Moisés e os profetas, preparados para receber a sua palavra. E até hoje, significativa parcela da humanidade se recusa a receber Jesus. Falta-nos disposição para aproveitar a luz do Evangelho. As aflições humanas, os sofrimentos físico e moral, que tanto nos infelicitam, advêm da nossa disposição mais voltada ao atendimento dos interesses da matéria, dos gozos terrenos, esquecendo-nos de que nos faria efetivamente felizes é a claridade dos ensinamentos do excelso Mestre. Forçoso é entender que Jesus procurava esclarecer àqueles que demonstravam interesse pelas revelações das coisas de Deus e aos que precisavam de consolação. Eram os pobres, os deserdados, os cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisam de nada. E aí se ressalta uma questão interessante, a da mediunidade, que era uma qualidade humana a serviço da revelação, com que se podia contar para satisfazer a necessidade de divulgação do cristianismo nascente. Ouvintes do programa Sementeira Cristã, com muita alegria estamos recebendo em Franca, mais uma vez, o querido professor Dr. Severino Celestino da Silva, odontólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba. Vem para Franca para participar do 19º Encontro dos Trabalhadores do Vicente Paulo. Ele que sempre nos honra com a sua presença e traz esclarecimentos tão importantes para o entendimento da Bíblia, da mensagem de Jesus. O professor Severino, nas suas saudações iniciais. Bom dia, meus queridos ouvintes do programa Sementeira Cristã. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, aqui na cidade de Franca, desse povo tão acolhedor, tão fraternal, e pedir a Jesus que abençoe todos vocês que nos ouvem neste momento e derramem sobre suas mentes e seus espíritos muita luz e muita paz. Professor Severino, o senhor veio para fazer um rápido roteiro na nossa região. Na noite de ontem, inclusive, o senhor falou na cidade de Ipuã. E o seu tema foi a respeito da oração. Como é que o senhor vê a oração? A oração, ou a prece, como nós falamos mais na lei da doutrina, ela tem origem no judaísmo, ela tem origem, se eu pudesse dizer a vocês, até na Mesopotâmia antiga, onde o homem sempre busca um encontro espiritual com Deus. E é pelo pensamento, é pela voz, é pela necessidade que o homem
sempre busca uma proteção, um auxílio do alto. Só que eu enfoquei muito mais a parte da oração vinda de Jesus e de Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o último capítulo dedicado exatamente ao estudo da prece. E nós tentamos mostrar às pessoas um Jesus que falava para judeus e que tinha como princípio do seu ensino da oração o Sidur, que é o livro de oração judaica, e que classifica a oração em 4 tipos básicos: de pedido, de agradecimento, de louvor a Deus e de introspecção. E que Jesus valoriza, demonstra que nenhuma é superior à outra, mas que a verdadeira expressão para orar na língua de Jesus, no hebraico, é o verbo rit palel, do radical palel, que significa julgar a si mesmo. Então, a oração, na verdade, é uma autoanálise, daí porque Jesus, Moisés, os profetas, eles mais meditavam do que oravam. É um costume, é um princípio oriental. Professor, não é curioso que Jesus, que sempre dizia que ele e o Pai eram um, e sendo o Espírito perfeito que Deus enviou para nós, precisasse orar? Boa pergunta, Felipe. Na verdade, bastaria ele dizia, e deixa registrado no seu Evangelho: mais um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo e me voltareis a ver, porque eu fui ao Pai. Então ele não precisava realmente ir a uma montanha, a um local orar. Mas Jesus, acima de tudo, era o nosso mestre, o nosso professor. Então ele tinha que deixar o exemplo, a escola, o roteiro para a nossa vida. Então Jesus ensinava imediatamente, quando você fosse orar, você se recolhesse. Então ele procurava um local aí para ficar a sós, mostrando que se a gente quiser entrar em contato com os nossos seres superiores, a gente tem que se isolar do material, procurar um ambiente para a gente ficar o mais propício possível da sintonia. E aí os grandes mestres do passado, eles subiam as montanhas. Não significa que a gente precise subir uma montanha para orar, mas disso ficava o símbolo de que a prece, a oração, é uma elevação espiritual. Então aquela simbologia de subir o monte, de subir o Tabor, para se transfigurar, é um princípio de que para se chegar a Deus, a primeira coisa que a gente tem para orar é se elevar mentalmente. E depois o recolhimento interior. Procurar ouvir a Deus, como coloca muito bem o Espírito da Verdade, nas questões 668 e diante do Livro dos Espíritos, que a grande força da sintonia com Deus é o pensamento. Daí porque Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus em silêncio, porque antes que a gente peça qualquer coisa a Ele, Ele já sabe do que precisamos. Gostaria de perguntar ao senhor, já que o senhor falou que o Cristo, sendo Espírito puro, queria sempre estar orando para se ligar ao Pai, qual é a qualidade essencial da prece? Para que se faça uma boa prece, a primeira coisa que você tem, segundo Jesus, é humildade. Humildade, coração puro, boas intenções de ajudar. Porque Kardec diz que Kardec, o Espírito da Verdade, o pensamento é tudo. E a verdadeira prece é aquela que o seu pedido, porque a maioria das pessoas acham que só existe um tipo de prece, que é pedido, mas aqueles 4 tipos que nós falamos, para Jesus, todos se equivalem. Então, na hora que você tiver que orar, você se coloque como instrumento de Deus, pedindo sempre pelos outros, e usando a introspecção, o auto-julgamento como reflexão. Que é nesse momento que você entra em sintonia com os espíritos superiores e com o próprio Deus, para você levar os seus anseios e entender que Deus realmente é superior, como Jesus coloca no Pai Nosso. Venha o teu reino. Tua vontade se fará na terra como também nos céus. Quer dizer, é reconhecer a superioridade de Deus e ter humildade diante da sua benevolência, do seu amor incondicional e da sua superioridade sobre todo esse universo que nós conhecemos.
o senhor disse aí que é preciso ter o coração puro. Então uma pessoa pecadora, como eu sou mesmo, como todo mundo é, e não deve orar? Deve orar. Agora, que a prece que essa pessoa faz seja inclusive um motivo de que ela melhore. Porque o Espírito da Verdade diz que as palavras sem a ação não significam nada. Jesus fala, no grande sermão, que os puros de coração verão a Deus. Interessantemente, um cientista norte-americano agora, ele lançou uma obra muito científica, porém espiritual. Chama-se Memórias da Célula. E ele coloca que as células do coração, dos neurônios cardíacos, têm sentimentos. Então aquela ideia do Egito, do julgamento final, de pesar o coração, quando Jesus fala dos puros de coração, está provado que os neurônios cerebrais são neurônios do sentimento, da sensibilidade, mas do amor, da fraternidade, são os neurônios cardíacos. Então a pureza de coração é muito grande nesse sentido, porque Jesus diz, inclusive no profeta Isaías, ele repete: esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Se você apenas repete palavras, você apenas leva pedidos, mas você não tem humildade e pureza de coração, segundo o próprio Espírito da Verdade, essas palavras não valem nada. Eu gostei muito ontem, durante a sua palestra, o senhor fez uma alegoria muito interessante com relação aos lábios e às mãos. Achei muito interessante aquela figura que o senhor fez. Porque nós temos que entender que o nosso coração, os nossos lábios e as nossas mãos são elementos que transmitem aquilo que você tem interiormente. A forma como você se expressa, os seus gestos, os seus lábios, eles exteriorizam aquilo que já está plantado no coração. E realmente, a raiz de tudo são as boas intenções, a vontade de servir, a vontade de ajudar, e como diz o Espírito da Verdade, toda vez que você pede por alguém, espíritos iluminados se sensibilizam com o seu pedido e vêm em seu auxílio. Daí porque no pedido, como Jesus diz, né, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque antes de pedires qualquer coisa a Ele já sabe do que você precisa. Então, se Ele já sabe do que nós precisamos, não precisamos pedir por nós. No fato, o gesto de desprendimento, de se lembrar mais do outro do que de mim, é que faz da oração realmente uma sintonia com Deus muito forte e muito importante. Quer dizer que o trabalho de duas mãos trabalhando realizam muito mais do que 1000 mãos orando. Então, na verdade, a ação, a obra, o gesto e a atitude é superior a qualquer tipo de prece, sobretudo aquelas feitas, como nós costumamos dizer, da boca para fora, sem nenhum sentimento interior. Nós não poderíamos encerrar essa entrevista sem deixar um espaço para o senhor dizer alguma coisa sobre a tradução do Pai Nosso hebraico, que é diferente daquele que é nos ensinado constantemente. Na verdade, nós já viajamos muitas vezes a Israel e tivemos assim uma felicidade muito grande de ir ao Monte das Oliveiras, numa gruta que tem lá num local chamado Eleona, que vem de aliar subida, uma parte mais alta do Monte das Oliveiras, já fica quase próximo ao local onde Jesus foi visto subindo aos céus. E ali Jesus passava a noite com seus discípulos, e ali existe hoje uma gruta, uma igreja, a gruta continua lá, e ali foi onde Jesus orou. O discípulo pediu a ele que ensinasse a orar, porque durante o dia ele ficava em Jerusalém, à noite ele não tinha onde dormir, ele atravessava o vale do Cedron e subia e ia passar a noite nessa gruta com os discípulos, humildemente recolhido da adversidade do clima, que muitas vezes é gelado, é muito vento, e ali ele ensinou a maior de todas as formas de orar e a maior de todas as preces, que nós retiramos numa tabuleta que tem lá em mármore, tem o Pai Nosso 106 idiomas, e nós traduzimos do hebraico, que
começa falando Avinu Shebashamai Itkadash Shemicha. Pai nosso dos céus, santo é ou será o teu nome. Tavou Malekutiha, venha o teu reino, e a Seritsoniha, tua vontade se fará. Baaret, na terra, Kashe Nasa Bashamai, tanto se fará na terra, como também nos céus. Tenilano Lechem Hukinu, dai-nos hoje parte do pão. Usilarlano Ashimateio, perdoa os nossos erros, quando tivermos perdoado o erro daquele que nos ofendeu. Veal Tivinei Lidei Massá, e não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Então, Pai Nosso, que está lá, ensinado por Jesus, se a gente for analisar no texto original, o seu conteúdo é de humildade, submissão, reconhecimento da superioridade de Deus e renúncia e perdão. Quer dizer, é uma oração realmente completa. Pai Nosso dos céus, não diz meu Pai, Pai de todos. Santo é ou será teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje parte do pão, perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, quando, não é assim como nós, mas quando tivermos perdoado a dívida ou o erro daquele que nos ofendeu. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. E que ele possa ficar em nossos corações, em nossas mentes, a semente e a base da humildade, dos bons sentimentos e da vontade de servir aquele que precisa de nós durante a prece, esquecendo até de nós mesmos, como fez o grande enviado dele, seu ex-apóstolo e discípulo amado João, que reencarnado como Francisco de Assis, nos deixou aquela prece maravilhosa. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Que onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, meu divino Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração foi feita no leito de morte do Papa, que eu havia dificultado a vida dele. E ele vai lá, o perdoa. E faz essa oração maravilhosa, onde não tem um pedido que não seja para que ele possa ser útil àquele que nos cerca. Que essa mensagem do Pai Nosso, recitado por Jesus, ensinado. E essa prática da renúncia e do amor de Francisco de Assis possa permanecer com os nossos queridos irmãos aqui de Franca e continuar conosco sempre na certeza de Jesus e os bons espíritos de luz entre nós. Muita paz àqueles que nos ouvem neste momento. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br.
Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. 45ª Semana Regional Espírita. A USE Regional de Franca promove a 45ª Semana Regional Espírita a partir nesse mês. Trata-se de excelente oportunidade de realização de intercâmbio cultural sobre o Espiritismo e o que lhe diz respeito, numa interação entre as casas espíritas da jurisdição da USE Regional, quanto das entidades trocam oradores, intercambiando também informação e saber doutrinários. Pede-se que todas as instituições envolvidas prestem as informações necessárias entre si e entre os oradores, no sentido de que todos se sintam seguros quanto à maneira de chegar a cada uma das casas anfitriãs. 11º Enlip, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Tema central: panorama atual das pesquisas científicas sobre a reencarnação. Dia 29 a 30 de agosto. Local USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Rua Gabriel Pisa, 433, Santana, telefone área 11 2950 6554, São Paulo, capital. Evento aberto ao público em geral. A USE Franca avisa que a sua reunião mensal será no dia 26, às 8h30 em primeira convocação, ou às 9h em segunda convocação. Local: Rua Maria Barini, 3325, Vila Formosa, que é sede da USE, em fase de avançada construção. No dia 25 e 26 do mês de julho, francanos far-se-ão presente no 7º Encontro Paulista de Monitores do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O evento será em São José do Rio Preto. Informações e inscrições. Telefone área 17 3227 0195 ou 17 3234 1071. Você também pode acessar o site www.usesp.org.br. Fumo e jogo. Se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los. Franca conta com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se dos vícios escravizantes jamais resultará de imposições vindas de fora, mas de decisão daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, deixam-se impressionar pelos valores efetivos, em lugar das severas restrições que os vícios lhes impõem. Fale com Célio Balsanufo pelo telefone 9090 3017 8820. No destaque do jornal A Nova Era desse mês, hoje estamos comemorando 70 anos da Fundação Educandário Pestalozzi. A Fundação Educandário Pestalozzi, graças ao idealismo do ilustre casal Dr. Tomás Novelino e Dona Aparecida, professora Dona Aparecida Rebelo Novelino, desde há 70 anos fez-se o patrimônio cultural de Franca, da região, quiçá do Brasil. Voltados para a educação e a promoção de crianças carentes, na época da sua criação, o casal Novelino, motivado pela recusa da aceitação de matrícula de crianças de credo religioso diferente, resolveu, na sua própria residência, estabelecer
uma pequena escola, a qual deram o nome de Escola Piratininga, que seria dirigida pela professora Maria Aparecida Novelino. Posteriormente, movidos pelo grande ideal da educação, adquiriram com recursos próprios uma chácara situada na rua Irmãos Antunes, atual José Marques Garcia, então periferia de Franca. Com imensos sacrifícios, aplicando recursos próprios, com a venda do imóvel da sua própria residência, empreendendo diversas campanhas para arrecadar fundos, deu-se início à construção do prédio que, melhorando e ampliando, atualmente abriga a unidade 1 do Educandário Pestalozzi. Foi então que a escola passou a denominar-se Fundação Educandário Pestalozzi. A Fundação, os nossos parabéns no cumprimento da sua atualidade e no exercício da função educacional, sempre à luz do Espiritismo. É uma conquista para a cidade e, na verdade, é uma comemoração que deveremos ser sempre fiéis. A Nova Era, os nossos cumprimentos por esse evento desse mês. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier, o espírito do jovem Napoleão transmitirá à sua querida Zita e demais familiares, igualmente queridos, enfatizando a saudade que às vezes lhe incomoda os sentimentos, mas sempre seguro de uma realidade confortadora, como a de poder contar com maior possibilidades de serviços. Recomenda que prossigam nas atividades do bem. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Zita, meus amados familiares, estou em paz. Não passam as horas quando se ama. O amor é a presença de Deus em nós, e quando nos oferecemos à vida, ele flui através de nós e predomina como o hálito divino a sustentar-nos. O milagre das horas sustenta-nos no bem e no bom combate. E prossigo na seara com o mesmo entusiasmo de ontem, hoje enriquecido de mais amplas oportunidades de serviço. O rio dos dias corre na direção do mar da eternidade, e somos qual barca segura ganhando espaço. A saudade sorrateira, vez que outra, tenta cochichar-me agonias. Nesses momentos, as recordações se avolumam, abençoadas, e luarizam com a certeza do nosso próximo reencontro no país de cá, sem futuras separações, nem amarguras ou quaisquer desesperos. Agradeço sem cessar ao Pai a honra da família, que me sustenta as lembranças e as aspirações. Vê-los com a mão na charrua, crescendo para Deus, através do serviço na doutrina consoladora do Espiritismo, é a maior dádiva que disputo em preservar, orando, a fim de que prossigam, sem temer as circunstâncias, quando mais difíceis ou desafiadoras. Não se detenham ante o bem a fazer, nem se aflijam face aos testemunhos. Metais que não sofrem a aspereza do calor enferrujam com a facilidade e perdem a finalidade para a qual são reservados. O cristão decidido é hoje pessoa estranha na sociedade, imediatista e ególatra. A nossa família possui, como outros igualmente, o mapa do tesouro. Seguir-lhe a trilha com facilidade é o que devemos realizar.
Agradeço-lhes comovido a dedicação ao bem e a preservação da memória do Pai, ampliando a área dos trabalhos com que a existência me blindou executar, especialmente na etapa final do corpo. Necessitamos de espelhar a luz do conhecimento e da esperança nas sombras do mundo. O nosso é um ministério que não tem limites. Quanto mais ampliarmos os espaços, mais descobriremos horizontes a atender. Tenho estado em casa, quando me permitem os deveres atuais. Vocês prosseguem a razão imediata do meu esforço. Busco renovação e coragem, a fim de não os decepcionar, procurando encorajá-los na jornada, sustentando-lhes o ânimo nos momentos difíceis. Amadureço experiências, objetivando os futuros labores. Sinto-me ditoso com o trabalho recém-executado pelo Serginho e todos os familiares queridos na divulgação do Espiritismo, ontem coroado de bênçãos inimagináveis. Uma satisfação ímpar dominou-me e permanece. Foram inúmeros os consolados e serão incontáveis aqueles que se beneficiarão com a mensagem espalhada à Flux. Desejo dizer à querida Selma que é necessário ser feliz, trabalhando pela autoestima e saindo um pouco mais da lamentação. A vida, filha querida, são convites constantes ao crescimento e à realização. Multiplique as horas em favor do próximo e amplie a família na fraternidade com os sofredores. O que fazemos torna-se nosso testemunho pelo caminho da evolução. Faça uma sincera autoanálise e lute com o bem ao lado do Roberto, de modo que a perturbação e o desequilíbrio não dominem o seu lar. Confio no genro, a quem sempre amei como filho, que considero ser, de modo que a estrutura do lar se torne cada vez mais poderosa. Agradeço a Dona Esther, a querida sogra, pela proverbial dedicação. Os nossos daqui abraçam-na. O mesmo faço eu. Com ternura, sou afetuoso e reconhecido a Adora, a filha que veio de outro corpo para ampliar a nossa família. Beijo a netinha Leila com emoção. Qual violeta sublime perfuma em derredor a minha querida. Espero que os filhos amados, Serginho e Silas, cresçam amparados por Jesus. O trabalho no sanatório exige paciência e discernimento, perseverança e abnegação. Zita querida, prossigamos juntos. Nunca nos separaremos. Nosso rumo está traçado e seguiremos adiante com Jesus. Abraço os companheiros que honram o nosso lar com a sua presença. Peço a Jesus que nos abençoe e com a alma em festa, cantando carinho e gratidão, beijo-os a todos, o esposo, o genro, o pai, sogro e avô dedicado. Sérgio Lourenço. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca,
administra o Clube do Livro Espírita, mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romances, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. O Clube do Livro do Espírita de Franca já está pensando num reajuste de valor. Aguardemos. Mas os associados ainda vêm retirando o seu livro mensal obrigatório ou os 4 livros do mês, se desejar, por apenas R$15 cada um, se retirado no Idefran. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega da região de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$3. O associado pode também adquirir sobras de mesas anteriores pelo mesmo valor do clube. Outra vantagem é a de o associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria. Quem reside fora de Franca? Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber os livros em sua cidade. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje ouviremos resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Rita de Cássia, de Ituverava. Assim formulada: o Espiritismo diz que não nos convém lembrar do nosso passado, mas isso não nos impede de aproveitarmos a reencarnação para corrigirmos nossos defeitos? Vamos saber isso agora, minha cara Rita de Cássia, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Quem se dispõe a estudar o Espiritismo, cedo aprende que a Terra é um mundo de expiações e provas, destinado a espíritos que já realizaram um certo progresso, mas que ainda carregam numerosos vícios, o que indica uma grande imperfeição moral. Aprende também que, moralmente, os espíritos jamais retroagem, conforme nos ensina a questão número 118 de O Livro dos Espíritos. Assim, o simples fato de estarmos provisoriamente encarnados no planeta Terra demonstra não só nossa posição evolutiva, como também a necessidade de corrigirmos diversos erros cometidos no passado. Não há, pois, qualquer necessidade de que tenhamos que nos lembrar das vidas anteriores que tivemos para buscar a correção dos erros cometidos. Basta apenas que, consultando nossa consciência, façamos uma autoanálise de nosso proceder para então verificarmos a necessidade de correção de várias facetas de nosso caráter. A rigor, um dos objetivos da encarnação dos espíritos é fazê-lo chegar à perfeição, o que, convenhamos,
é impossível numa só existência. Importante destacar que o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós, espíritos altamente comprometidos com nossa consciência. A lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia nos humilhar extraordinariamente, em outros, exaltar nosso orgulho e entravar nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que poderia nos prejudicar. Acrescente-se ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, melhor que sobre ele seja lançado um véu. Que todos que me ouvem nesta manhã de domingo possam ter um começo de semana de muita paz. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone, área 16, 3721-8282, ou ainda pode ser por e-mail, idefran@idefran.com.br. A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Com esta observação do espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode também ser ouvido pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Euripides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.